Oi, voltamos com mais um vídeo da nossa série de vídeos. Vamos falar um pouco sobre filiação. Deus, ele não só perdoou os nossos pecados através de Jesus, mas ele nos tornou filhos. Nós somos adotados como filhos de Deus. Jesus era o filho unigênito, ou seja, o filho único, mas agora ele passa a ser o primogênito, porque ele é o primeiro de muitos irmãos que iriam aceitar o sacrifício de Jesus e fazer parte dessa família de Cristo. A salvação, ela não apenas perdoa os nossos pecados, mas ela nos introduz à família de Cristo. Nós temos então agora uma identidade de filho sendo formada no nosso interior. Lembra que eu falei alguns vídeos atrás que quando a gente aceita Jesus, então é como se a gente fosse um bebezinho espiritual. Então nós estamos crescendo, nós estamos sendo alimentados conforme a nossa maturidade espiritual. Você entender a sua filiação em Deus é muito importante. Mais pra frente nós teremos outros vídeos falando sobre paternidade espiritual, paternidade de Deus, mas eu quero falar brevemente um pouquinho neste vídeo sobre a paternidade. Então, às vezes, nós na Terra não temos pais terrenos muito bons. É importante você entender que os pais fazem o melhor que eles podem com base na capacidade que eles têm, no conhecimento que eles têm até aquele momento. Todos nós estamos evoluindo e avançando na vida, em maturidade. Algumas coisas que nós fizemos no passado com a nossa mentalidade de hoje, nós não faríamos, certo? Por quê? Porque nós fomos amadurecendo com o passar do tempo. Mas naquela época que determinada situação aconteceu, eu tenho certeza que você fez o melhor que você pôde com o conhecimento que você tinha na mão. E a mesma coisa com os nossos pais. Ninguém nasce sabendo ser pai, ninguém nasce sabendo nada. Nós estamos aprendendo. Ninguém nasce sabendo ser um marido, ser esposa. Nós estamos aprendendo. Hoje, obviamente, nós temos cursos, especializações e muitas outras coisas que nos ajudam. Por exemplo, série de vídeos que esse desejo de fazer essa série de vídeos nasceu no meu coração, vendo as dificuldades de muitas pessoas de ter uma vida com Cristo, um relacionamento com Cristo, de entender mesmo como que funciona essa vida com Cristo, o que aconteceu comigo, poxa vida, eu aceitei Jesus e agora? O que é a salvação? Então, nasceu o desejo no meu coração, vendo a dificuldade de muitas pessoas, mas nós fazemos o melhor que nós podemos com o conhecimento que a gente tem na mão naquele momento. Então, muitas vezes os nossos pais terrenos não são os melhores pais, eles erram muito conosco, porque eles também são seres humanos. E enquanto seres humanos, eles são pecadores, assim como nós. E se não for Cristo, se não for o Espírito Santo, se não for Deus, nós aceitando Jesus e Ele nos moldando, e não só um acompanhamento espiritual, um relacionamento com Deus que vai nos ajudar, nos instruir, nos capacitar para sermos pessoas melhores, mas também acompanhamentos psicológicos em muitos casos, a gente não consegue ser o melhor que nós podemos em muitas situações. Então, os nossos pais terrenos erram conosco, não só a nossa mãe, mas nosso pai também. Mas nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre pais. Quando os nossos pais erram conosco e aquele erro que eles têm conosco, ou aquela falha, tornou uma ferida, uma barreira no nosso coração contra os nossos pais terrenos. Quando alguém fala assim, Deus é o nosso pai, a palavra pai te causa uma barreira. Então, você transfere essa barreira que você tem com o seu pai terreno para Deus, que é o seu pai. Só que eu quero que você entenda que Deus, ele é um pai perfeito. Não é o nosso pai terreno. Ele é um pai perfeito, que não vai errar conosco, que não vai ferir o nosso coração, que não vai nos magoar, que não vai causar nenhum trauma em nós. Ore nesse sentido e peça para Deus para não só curar o seu coração dessa ferida e desses traumas que você tem com o seu pai, mas que você consiga fazer tal distinção que você não vai transferir isso que você tem com o seu pai terreno para o seu pai celestial, que é Deus. Então, Deus, ele não só perdoa os nossos pecados, mas ele nos adota como filhos. Agora você então pertence à família de Deus. Vou ler para vocês uma pesquisa que eu fiz aqui na internet sobre a questão de adoção. No Antigo Testamento, lá em Israel, curiosamente, a lei de Moisés não possui um sistema formal de adoção como a gente tem hoje em dia, tá? Mas nós encontramos casos parecidos. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, Esther foi criada por Mardoqueu como filha, Jacó adotou Efraim e Manassés, filhos de José, dando a eles status de seus próprios filhos e herança entre as tribos. Então, nesse último caso, é interessante notar que Efraim e Manassés receberam direitos hereditários completos. Eles não ficaram numa categoria inferior. No mundo romano do Novo Testamento, a situação fica ainda mais interessante quando Paulo escreve sobre a adoção. Ele usa o termo grego
huiotesia. Então, huios, que é filhos, e teses, que é colocação, estabelecimento, ou seja, uma colocação como filho, uma constituição legal como filho. No direito romano, o filho adotado ele recebia o nome da família, a posição social da família, o direito de herança e a proteção legal do pai. E o mais surpreendente, em muitos casos, a adoção era considerada tão forte que o filho adotado podia ter uma posição mais segura do que o filho biológico, que a adoção era um ato jurídico deliberado. O pai escolhia aquele filho e o declarava oficialmente um herdeiro. E aí tem um exemplo histórico que é muito famoso, que cita aqui, que é Augusto, que é o Otávio. Não era filho biológico de Júlio César, e ele foi adotado legalmente por César e tornou-se seu herdeiro principal. Então, como resultado, ele recebeu o nome de César, a fortuna e a posição política. A adoção mudou completamente o destino dele, e dá para entender, então, através disso, porque Paulo usa essa imagem para falar de salvação. Quando Paulo diz que os cristãos receberam a adoção de filhos, seus leitores romanos provavelmente entendiam algo como: Deus escolheu você deliberadamente para fazer parte de sua família. Não era uma filiação de segunda classe, pelo contrário, você recebeu o nome da família, a herança, você se tornou herdeiro legítimo, você tem acesso ao pai. Então, Romanos 8,17 vai dizer assim: e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Para um romano, isso era uma linguagem extremamente forte. Um filho adotado tinha às vezes mais direito do que um filho biológico. Não porque os filhos biológicos fossem menos amados, mas porque a adoção era um ato legal muito sério e frequentemente era usado para escolher o herdeiro principal da família. Por isso, muitos estudiosos observam que quando Paulo fala da nossa adoção por Deus, ele não está usando uma imagem de alguém menos filho. Na mente dos primeiros leitores, a adoção comunicava segurança, pertencimento, herança e uma escolha intencional. Nós somos adotados por Deus. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Fazemos parte de uma família muito grande. Você possui agora uma nova identidade. Você possui uma identidade de filho. A identidade de filho, de cristão, ela não é mais definida pelo seu passado, pelos seus fracassos, pela sua profissão, pela sua posição social ou pelo que dizem a seu respeito. Mas agora é sobre aquilo que Deus declara sobre você. A identidade de filho agora ela está ligada ao pai. Isso quer dizer que, na cultura bíblica, um filho representava o pai. Então, quando Deus nos adota, ele nos dá um novo pertencimento. Você pertence a Deus. Você é um filho amado de Deus. Te ama e mandou Jesus para se fazer sacrifício por você na cruz. Então, como nós vimos, você é um filho herdeiro. Você tem direito à herança. Você agora é um membro da família. E um filho, ele representa o pai. O filho deve refletir o caráter do pai. Um filho deve parecer com o seu pai. Não para conquistar o amor do pai, mas porque você já tem o amor do pai. Um filho, ele tem acesso ao pai. Por isso que Hebreus vai falar que nós devemos nos aproximar de Deus com confiança. Porque um filho, ele não vive como um estranho, ele vive um relacionamento. Obviamente que ser um filho não significa que você nunca vai sofrer, que você pode exigir qualquer coisa de Deus, que você sempre vai prosperar. Como resumo, o que tem que ficar na sua cabeça é que você foi perdoado, você foi adotado, você pertence à família de Deus e você é um filho amado de Deus. Agora essa é a sua identidade. Você é um filho amado de Deus. Fica com Deus, Deus te abençoe.